Meus irmãos, eu queria primeiramente orar com vocês. Pai de toda graça e misericórdia, nesta hora nós pedimos a direção do Teu Santo Espírito, tanto para proclamar, como para entender a Tua santa palavra. Eu sei, Pai, que nessa manhã muitas pessoas, algumas pessoas aqui pela internet vão discordar com aquilo que vamos dizer. E provavelmente, Pai, alguns vão sair daqui até irritados ou revoltados. Por isso eu clamo antecipadamente, Pai, em nome de Jesus, pelo espírito de sabedoria, de revelação, e que a Tua vontade, Pai, seja estabelecida nas nossas vidas. É no nome do Teu Filho, Pai, que nós oramos, te agradecemos. Amém. Tudo pela graça? Podemos colocar uma interrogação aqui. Será que é tudo pela graça? Meus irmãos, falar e pregar sobre a graça de Deus sempre trouxe e sempre vai trazer controvérsias. Eu não sei se eu digo infelizmente ou felizmente, mas eu acho que é felizmente. Porque essa questão da graça, ela é muito complicada. É um tema muito polêmico. Por que que ele é polêmico? Porque nós sempre queremos estar em evidência. Nós sempre queremos estar no foco. E a graça de Deus, ela vai nos tirar da evidência, vai nos tirar do foco e vai colocar a pessoa de Cristo em evidência e foco. E isso, de certa maneira, nos incomoda. Porque nós queremos sempre estar em evidência. Nós temos um problema de glória, honra e louvor ou poder. E eu já disse aqui que só tem uma pessoa que pode receber glória, honra e louvor. Jesus. Por quê? Porque ele não almeja isso. Ele não está à busca disso, porque ele é. Então, o nosso problema é esse, nós estamos atrás de glória, de honra e de poder, nós estamos querendo estar em evidências, ou na evidência, e a graça vai tirar isso. Então, toda vez que se fala da graça, nós estamos mexendo num vespeiro. Mas esse foi o tema que Deus colocou no meu coração, e a minha Bíblia diz que Deus nos confiou o Evangelho não para agradar a pessoas ou a homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Então, da mesma maneira que eu estou com muito temor aqui, eu estou com muita confiança. O pastor Glenn está estudando lá com os homens no acampamento, inclusive eu estou participando lá, saindo daqui eu vou correr para lá para ver se eu pego os testemunhos e o almoço, sobre o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E ele mostrou um vídeo muito interessante lá dos pastores, vários pastores com várias ovelhas, e cada pastor chegava e chamava o seu rebanho, e o seu rebanho ouvia a voz. É lindo isso. E o texto que estamos estudando lá acho que é João 10, ele vai dizer assim: não, o texto está mais para baixo. Jesus, quando ele vem falando ali sobre a graça, a missão dele, de vir, em determinado ponto os religiosos viram para ele, porque são sempre os religiosos que vão se invocar com a graça. Pecador, bandido, não vai ter problema com a graça. Quem tem problema com a graça é aquele que está sempre fazendo, é o religioso. E os religiosos chegam num determinado ponto e dizem para ele: você tem demônio, e você enlouqueceu. E mais adiante eles vão pegar 2 vezes em pedras para o apedrejá-lo. E ele vinha falando da graça. Vamos ler junto, sempre os textos em negrito aí. Vamos começar com Romanos 12, 3.
Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A vida e o ministério do apóstolo Paulo são marcados por uma convicção elevadíssima da graça soberana de Deus. Após experimentar uma tão grande salvação em sua vida, ele tornou-se um dos maiores pregadores dessa graça que o alcançou. Eu queria que vocês escutassem com os dois ouvidos, meus irmãos. Tudo, absolutamente tudo na vida cristã é fruto da graça e jamais dos nossos esforços. Tudo na vida cristã é fruto da graça. Você já viu um adesivo que costumam colocar nos carros por aí? Espero que não tenha no seu. Isso é fruto de oração? Isso é resposta de oração? Você sabe o que está nas entrelinhas aqui? Eu orei e Deus fez. Se eu oro, Deus faz. Se eu não oro, Deus não faz. Quando eu oro, quando eu peço, quando eu determino, Deus faz. Nunca vi escrito assim, isso é fruto da graça de Deus. Mas é fruto da minha oração. Eu disse que talvez alguns iam sair revoltados comigo de hoje aqui. E se Deus der graça, vai sair revoltado mesmo. Isso é fruto exclusivo do amor e da misericórdia de Deus para um verme pecador igual a mim. Nunca vi isso. Nunca vi isso. Sabe por que nós não colocamos isso? Porque nós queremos estar no foco, nos holofotes. Parece que a gente sempre quer receber, nem que for um tapinha nas costas. O ser humano, ele sempre está à caça de glória, honra e louvor. Nós vamos ver do Deus se esvaziando e vindo. Tende em vós o mesmo pensamento, o mesmo desprendimento que houve também em Cristo, que sendo Deus, ele não teve por usurpação, bater no peito e dizer, eu sou Deus e não vou descer para salvar ninguém e não vou descer ao nível desse povo. Ele não teve por usurpação, ele esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, de homem, e morte de cruz. Ele que era tudo se fez nada. Nós que somos menos do que nada, queremos ser alguma coisa. Eu não sei. Aonde nós vamos parar com isso? Se o Senhor não tiver misericórdia de cada um de nós, e eu entro nesse barco junto com vocês, nós estamos perdidos. Porque arrogante e soberbo no reino de Deus não entra. Jesus diz que a gente tem que virar criança. Então, parece que nós sempre estamos querendo receber algo. Mas, Maurício, você está muito radical hoje, a gente não pode receber nada? Não, você não pode receber nada e eu não posso receber nada. Não podemos receber absolutamente nada. O que a Bíblia nos ensina lá em Lucas 17:10? Assim também, Jesus dizendo assim, assim também vós, depois de haverdes feito tudo, quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fazemos apenas o que deveríamos fazer. A Bíblia diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente, amém. A glória é toda dele. E não podemos ficar com absolutamente nada. Depois que você fez muita coisa, que você fez tudo, eu fico pensando, o que é fazer tudo? Por mais que você faça, por mais que eu faça, nós não vamos fazer nada.
Às vezes nós dizemos, né, nossa, os pastores fazem isso, e vão para cá, e vão para lá, e viajam. Isso não é nada. E depois de fazer, tem que considerar o quê? Serve inútil. Porque se fizemos alguma coisa, nós vamos ver aqui, foi patrocinado pela graça, e se foi pela graça, é Deus que usou e Deus que fez. E Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, no tempo que Ele quer, na hora que Ele quer, e nós só podemos dizer, Senhor, louvado seja Teu nome por isso. Um dos temas mais incompreendidos nas Escrituras Sagradas, sem sombra de dúvidas, é a graça de Deus. Muitos jamais entenderão esse maravilhoso e precioso tema, infelizmente. Muitos não vão entender a graça. Porque a graça não é para ser entendida, a graça é para ser recebida. A graça é para você clamar por ela, dizer, Senhor, tem misericórdia e revela-me essa graça. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12, 3, a parte A, porque pela graça que me foi dada, digo. Essa passagem evidencia que a autoridade que Paulo possui, ou possuía, na verdade lhe foi dada. Não era propriamente dele, ele a recebeu. Com essa afirmação, Paulo iguala-se àqueles aos quais ele pregava. Era como se dissesse, não sou diferente de nenhum de vocês, sou um homem comum. Vemos isso em todos os seus escritos. Ele sempre afirma que a graça que lhe foi dada, assim como poderia e pode ser dada a qualquer outra pessoa, e a qualquer um de nós aqui nessa manhã. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Se você carece de sabedoria, se você carece da graça de Deus, peça que Ele dá. Por que muitos de nós não recebemos dessa graça? Achar que não precisamos, ou não pedir. Mas quando nós pedimos, ela vem operando. Então, Paulo não fala aqui numa espécie de pontífice, de papa, de autoridade eclesiástica. Esse dia foi um pastor lá na minha oficina, e ele tem uma caminhonetona, e ele tem um adesivo colado bem embaixo no vidro, assim, bem grandão assim, com autoridade eclesiástica. E eu não presto. Eu cheguei, pastor, o que é isso aí? O quê? Esse negócio aqui, o brasão, o adesivo, tira até uma foto. Muito bonito. Eu mostrei para o Glenn esse dia. Falei, Glenn, inclusive é amigo teu. Conhecido seu. Nós somos autoridades. Eu falei, ixi, credo. O que nós somos? Que autoridade que nós somos, meu irmão? A Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes diante de Deus, todos nós que cremos na pessoa de Cristo. Eu não preciso mais de intermediário, eu não preciso mais. Mas o ser humano, o bicho, gosta de ter uma coisa especial, de ter nem que for uma roupa especial, uma coisa para mostrar que eu sou diferente do outro. Graças a Deus que Deus não vê como vê o homem. Deus disse para Samuel, Samuel, não fica aí preocupado com a tua aparência, pensando que eu te rejeitei, não. Porque eu não vejo como vê o homem. O homem olha aquilo que está diante dos olhos. Eu, porém, olho para a intenção do coração. Do que Jesus chamou os religiosos da época dele, meus irmãos? Sepulcros caiados, hipócritas. Por fora, vocês são bonitos, vocês são belos. Esse dia eu fui num cemitério com uns túmulos bonitos. Eu estava falando para a irmã que eu tenho 6 terrenos num condomínio fechado, só que eu não posso vender. E ela, por quê? Eu falei, não, é ali no Parque das Oliveiras. Meu pai, preocupado com o filho, que era tudo doido, falou, vou comprar logo os 6 túmulos aqui, que essa vai morrer tudo. Mas acabou morrendo mesmo, em Cristo. E quando você morre em Cristo e ressuscita em Cristo, meu irmão, muda. Deus vai mudando. Então,
Paulo está dizendo aí, ó, ele não se coloca numa posição de autoridade eclesiástica, de uma coisa assim. Ele começa dizendo, porque pela graça que me foi dada. Digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém. Eu estou tão extasiado estudando Romanos 12 lá na Modelex. E quase 2 anos, agora que nós vamos chegar no versículo 3, nesse aqui. Quando Paulo vai tratar com a prática do cristianismo. E os irmãos estão se conformando com o mundo, os irmãos estão numa pendenga danada, estão numa coisa, e Paulo vira e fala assim, rogo os irmãos, chama os caras de irmão. Ele não se coloca numa posição de, que palhaçada que é essa? Não. Ele coloca ali irmãos e ele se rebaixa junto com as pessoas. Não tem essa coisa de quem é você? Você sabe quem eu sou? Pergunta para Deus, o Glenn já disse aqui, né? Pergunta para Deus, peça para Deus revelar quem você é, que você vai descer desse tamanco, dessa coisa e vai baixar mais a bola, que a gente é cheio de... O principal objetivo de Paulo é destruir logo de início qualquer tendência de autoafirmação e de jactância. Nosso principal problema é o de atribuirmos a nós mesmos os dons que nos foram dados por Deus, entendendo equivocadamente que eles foram produzidos por nosso mérito e esforço, e principalmente quando esses dons aparecem junto com aplauso e reconhecimento. Aí o negócio fica pior ainda. Quando Deus lhe usa para fazer algo, e vem o aplauso, vem o reconhecimento, e você incha. E você acha que aquilo foi produzido por você. Foi a graça que deu para você isso. Foi Deus que colocou isso no seu coração. Quando o aplauso e o reconhecimento vier, bate e joga para cima e fala, Senhor é teu, eu não posso ficar nem com um pouquinho desse negócio aqui. Nós vamos ver Paulo dizendo assim, eu sou o que sou pela graça de Deus. É a graça dele. E a graça dele para comigo não foi vã. Antes trabalhei mais do que todos. Você fala, que bicho besta. Se achando. Ele fala, todavia, não eu, Paulo, mas a graça de Deus para comigo. O que Paulo faz? Ele tira os holofotes dele e coloca os holofotes na graça de Deus, que é uma pessoa. A graça é uma pessoa. Se você não sabe, a graça é Jesus Cristo, é uma pessoa. Então, se somos alguma coisa, o somos unicamente e exclusivamente por causa da graça de Deus. Como posso me orgulhar de algo que não me pertence? Como é que eu vou me gabar? Como é que eu vou me jactar de algo que não é meu, que não me pertence? O Dr. Martin Lloyd Jones disse certa feita, nada prova tão fortemente a nossa pecaminosidade essencial como o fato de que usamos mal estes dons, os mais altos dons de Deus. Tomamos posse deles para nós mesmos e fazemos com que eles militem contra os interesses da igreja. Igreja aqui, com letra maiúscula e não com letra minúscula. Existe igreja com I minúsculo, batista, presbiteriana, católica, metodista, o menu é farto. E existe igreja com I maiúsculo, corpo de Cristo. Toda pessoa salva começa a fazer parte da igreja de Deus, da Assembleia de Deus, do corpo de Cristo. Então Deus nos dá esses altos dons, tomamos posse deles para nós mesmos e ainda fazemos que ele milite contra os interesses da igreja. Oh, meu Deus, ainda bem que eu não sou Deus. Se eu fosse Deus, eu tinha acabado pelo menos com metade da humanidade. Porque, olha, o ser humano, a Bíblia diz que a soberba procede à ruína e a altivez do espírito à queda. Como o ser humano é soberbo, como ele acha, como ele quer. Olha, na verdade, Deus nos dá uma porção da sua fé e graça, não para aguardarmos para nós mesmos, mas para que,
para que possamos somá-la com os nossos irmãos. Não para causar divisão, fofoca, ciúmes ou intrigas. Muitas vezes queremos competir, nos vangloriar ou até mesmo exibir algo que não nos pertence, mas que nos foi dado gratuitamente para a edificação do corpo de Cristo. Você está vendo a neura onde que está o negócio? Deus dá e a gente fica querendo arrumar confusão, a gente fica querendo exibir, a gente fica querendo... Por isso, meus irmãos, se Deus lhe deu um dom, distribua e compartilhe. Esse é o nosso chamado. Somos incitados a refletir para o nosso próximo a imagem desse Deus gracioso. Somos chamados para quê? Para refletir a imagem desse Deus gracioso. Como o Senhor nos ensinou em Mateus 10:8, de graça recebestes, de graça dai. Olha só, de graça recebestes, de graça dai. Se eu recebi de graça, eu vou dar de graça e eu não vou cobrar. Quanto que é? Lembra de Pedro quando curou aquele aleijado? E os caras queriam fazer dele Deus. E ele falou, isso não foi por meu intermédio, isso foi pela fé que vem por Jesus. Uma das coisas que a filosofia grega tendia a provocar nas pessoas era a presunção e arrogância. Os filósofos gregos eram pessoas dotadas de saber. E como que sabia esse povo? Deixa eu abrir um parênteses aqui. A palavra filosofia do grego ou no grego resulta da união de duas palavras. Filia, que significa amizade, amor fraterno, e sofia, que significa sabedoria, conhecimento. Então, filosofia significa amizade pela sabedoria, amor e respeito pelo saber. Eu não sei se você já ouviu uma pregação filosófica. Já viu um pastor filosófico pregando? É muito bonita a pregação filosófica. Só que sabe o que acontece? Não tem salvação. Não existe salvação na pregação filosófica. É muito bonita, mas não tem salvação. Não gera salvação. Alguns deles eram conhecidos como gnósticos. Os gnósticos eram pessoas que se orgulhavam de ter o conhecimento mais profundo de Deus e das coisas concernentes a Deus. Tão profundo que o negligenciavam. Eram considerados a elite dos pensadores, por terem estudado os grandes mestres. Encontravam-se em cima de um pedestal erguido por eles mesmos e, diante disso, o restante da população era considerada ignorante. Pergunto, isso acabou ou continua nos dias de hoje? Continua. E será que isso está na tua vida, meu irmão? Será que isso está na minha vida? É claro que não, Maurício. Sonda-me, ó Deus. Peça para Deus sondar o teu coração. Peça para Deus mostrar o que está aí dentro. Se você tiver coragem e peito para isso. Porque se você orar pedindo, Deus vai trazer e vai revelar. Pode ter certeza quanto a isso. Atualmente as pessoas repetem o mesmo engano. Sou eu quem detém a verdade. A minha visão é inabalável. Na epístola aos Colossenses, Paulo vai combater duas heresias: o gnosticismo e o cerimonialismo judaico. No primeiro século, isso não está no boletim não, nos primeiros séculos do cristianismo, esses dois falsos ensinos, eles estavam bastante entrelaçados,
presos um no outro. Lá em Colossenses 2, 8 e 9, Paulo vai dizer assim: cuidado que ninguém vos faça enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aí Paulo vai combater isso. Você lê a carta aos Filipenses, você vai ver Paulo falando de Cristo, da encarnação de Cristo, da pessoa de Cristo. Gente, eu posso dizer uma coisinha para vocês? Baixa a bola e clama a Deus. Baixa a bola e clama a Deus. Fala: Deus, tem misericórdia de mim. Deus, revela-me a tua vontade. A Bíblia diz que Deus resiste a quem? Aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa palavra humilde, ela vem de humus. Humilde significa ficar no chão. Humilde é aquele que não se ergue. E aí eu tenho que me lembrar lá em Campo Grande, dentro de um hotelzinho, lendo aquela passagem da mulher de Cananéia, quando eu fui pregar para os adolescentes. Quando aquela mulher chega para Jesus, ela, por ser uma mulher gentia, uma mulher não judia, ela viu Jesus e ela gritava de longe: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está horrivelmente endemoninhada. Tinha um ninho de demônio na filha. E a Bíblia diz: Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Você fala de Jesus, parece que é mal educado, surdo. E ele continua a caminhada. Um dos discípulos chega para ele e fala: mestre, dispensa, despede a mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Aí Jesus fala: eu vim, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essa mulher sabia o que era humildade. Se fosse eu, invocado do jeito que eu sou, eu tinha dado pelo menos uma voadora nesse Jesus. O senhor não está escutando que eu estou te chamando, não, Galileu? Você não tem educação, não? Mas a mulher, meu irmão, Jesus vira e fala: eu vim, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, eu vim buscar um povo específico e não qualquer um. A mulher se prostra diante dele e vira e fala: Senhor, socorre-me. Ó, humildade. Aí Jesus lasca num rim. Não convém pegar o pão da mesa e lançar para cachorro. Chamou a mulher do quê, meu irmão? De cadela, de cachorro. Mas a mulher, meu irmão, sim, Senhor, mas os cães comem das migalhinhas da mesa do seu dono. Aí Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Ali Jesus quebra tudo quanto é paradigma. Falar com uma mulher daquela tem fé, grande é a tua fé, seja conforme tu queres. E na mesma hora, os demônios abandonaram a filha dela. Se fosse você, se fosse eu, meu irmão, talvez você aguentaria segundo. Você viraria as costas e dizia: vai embora então. Mas quem quer, vai. Quem não quer, manda. E às vezes passa a raiva depois. Então eu sempre digo isso e eu vou morrer dizendo isso. Você sabe o que está faltando para o povo chamado povo de Deus? Boca no pó. Senhor, revela quem eu sou. O conceito que você tem de você, o conceito que eu tenho de mim, é muito bonito. É muito bonito. Hoje eu liguei para minha filha, eu falei: como é que eu estou com essa roupa aqui, essa calça tudo rasgada? Você está jovem, pai? Eu falei: opa, então eu vou com essa roupa aqui. Estou jovem. Eu acho que eu estou jovem. Eu acho um monte de coisa, eu tenho um monte de conceito na minha cabeça. E às vezes é conceitos que as pessoas colocam,
conceitos que estão arraigados dentro de mim, mas sabe o que eu preciso? Eu preciso dos conceitos de Deus e da palavra de Deus para me direcionar nesse mundo. Esse mundo jaz no maligno. A gente quer fazer desse mundo a nossa casa, e a Bíblia diz, olha, nós queremos fazer desse mundo a nossa pátria. E a Bíblia diz, a pátria de vocês está nos céus. A pátria de vocês não está aqui. Mas a gente está tão conformado com o sistema, que a gente vai empurrando com a barriga, vai procrastinando, vai. E Jesus disse, olha, eu vim para trazer vida para vocês e vida é abundância. A gente pensa que vida é abundância é ter o carro do ano, a mulher do ano, o filho do ano, as coisas do ano, tudo, coisa, isso, aquilo. E esquecemos que a vida é abundância é eu ter contentamento. Grande fonte de lucro é piedade com contentamento. Ah, mas eu vou pedir contentamento para Deus, eu nunca vou trocar de carro. Ele não vai mesmo, porque você vai estar contente com o carro que você tem. Ah, não quero. Então, toca ali pau, filho. Vai do jeito que você quer. Vai procurando. Vai mexendo. Até a hora que você vai enjoar. E é bom quando a gente enjoa. A gente fala, ô Senhor, eu tenho um conhecido meu que ele já passou por 7 casamentos. Isso aí. Dizemos muitas vezes, por desconhecimento das Escrituras, se você quer ser salvo, precisa fazer tal coisa, deve agir de determinada maneira, precisa crer nisto ou aquilo. Na verdade, queremos logo apresentar fórmulas que achamos corretas, mas que estão completamente desprovidas da graça de Deus, da graça divina. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, quem salva as pessoas é Deus por sua graça e pela obra redentora de seu Filho. E não nós com os nossos métodos e fórmulas, desculpa a palavra, idiotas. Quem salva as pessoas é Deus pela graça dele, e não você e eu querendo dar um jeito, querendo criar uma fórmula, querendo fazer uma coisa. Por isso que é tudo pela graça. Mas eu tenho que ir, Maurício, senão os perdidos vão para o inferno. Você tem que ir, sim. Eu tenho que ir também. Só que eu tenho que ir quando o Senhor mandar. E de quem que é os perdidos? É dele. E no tempo dele, na soberania dele, ele vai salvar quem ele quer, quando ele quer e do jeito que ele quer. E aí? É no tempo dele. Eu tenho uma irmã aqui da comunidade que ela ia pregar para a mãe. E a mãe religiosa, bam, batia. Não sei se eu já contei essa história aqui. E aí a mãe batia. E ela tentava falar de Cristo e a mãe, e não tinha jeito. Eu falei para ela, irmã, vou dizer uma coisa para você, santo de casa não faz milagre. Nós vamos ver aqui que nós temos uma arma poderosíssima nas nossas mãos, chamada oração. Eu costumo dizer que o segredo da armadura do cristão de Efésios 6,10 é o finalzinho, quando Paulo diz, orando em todo o tempo no Espírito. E aí ele fala, e ore também por mim. Ó, o grande apóstolo Paulo pedindo oração por ele. E orem também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério de Deus, o mistério de Cristo. Então nós temos essa arma poderosa chamada oração. E nós negligenciamos tanto. Tanto. Leonardo Ravenhill, no livro dele, Avivamento Urgente, não é ele que diz, mas é um outro autor, é um pedacinho, ele fala assim, ninguém crê mais firmemente no poder da oração do que o diabo. Não porque ele a pratique, mas porque ele sofre as consequências dela. Porque o diabo, quando vê um filho de Deus ajoelhado orando, ele quer fazer você e eu levantar dali o mais rápido possível. Por quê? Porque dali vai sair resposta. E a mãe dela foi fazer uma cirurgia e passou mal e deu
80 e tantos anos, e foi para UTI entubada. E eu fui fazer um estudo na firma dela, e ela falou, você vai lá fazer um? Vou. Só que ela detesta pastor. Eu falei, joia, não sou pastor. E fui lá visitar a velhinha. Cheguei lá, estava com os olhinhos fechados, encostei no braço dela. Falei, dona fulana. Ela abriu os olhos. Falei, eu vim aqui. Uma pessoa que ama muito a senhora me mandou vir aqui. E quero dizer para a senhora que eu não sou pastor. Mas vim falar da senhora de um pastor, de uma pessoa que... Posso ler um texto da Bíblia para a senhora? Entubada. Li o Salmo 23, li o Salmo 91. E falei, Jesus veio nesse mundo aqui, sabe para quê? Para tirar a natureza rabugenta da senhora. A senhora nasceu com a natureza rabugenta e eu nasci com a natureza rabugenta também. Nós nascemos com a natureza de pecado. Mas Jesus, quando morreu lá na cruz, nós vamos ver aqui, ele disse, eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E a senhora foi atraída em Cristo, e a senhora morreu com ele e ressuscitou com ele. A senhora quer que o Espírito Santo revele isso no coração da senhora? Então eu vou orar aqui com a senhora. Na hora que eu terminei a oração, as lagriminhas da velhinha desceram. E eu saí daquele hospital e Deus falou no meu coração assim, tive que entubar para ouvir a palavra. Eu falei, Às vezes eu fico pensando, meu irmão, o que Deus vai ter que fazer na tua vida, cara? Você tomou uma decisão diante da palavra. Quantas e quantos cultos você já participou ouvindo o evangelho, ouvindo a palavra, não tomou uma decisão diante de Deus? Não clamou ele por misericórdia? Parece que a palavra entra por aqui, sai por aqui. Mas eu tive tanta segurança, confiança, depois ela morreu, eu fui no velório dela, e aí eu falei, escuta, alguém vai vir falar, falou, você está louco? Aqui é todo mundo que é católico, apostólico, romano, de jeito nenhum. E eu estou bom, achei que tinha chamado alguém, qualquer coisa, eu estou aí com a Bíblia aí na bis, me chama aí. E aí chegou para o irmão mais velho e falou, escuta, tem um rapaz aí, ele teve com ela no hospital, ele não é pastor, ele podia dar uma palavra. Não, hoje, negócio de culto ecumênico, pode falar. Maurício, liberaram. Corri lá, catei a Bíblia. O padre já estava quase chegando para... Se eu soubesse que o padre ia falar 5 minutos, eu tinha falado um pouquinho mais. Ele sentou lá, ficou de cara baixada, falei, já que ele chegou, deixa eu pregar também. Vai que ele não conhece essa verdade, precisa nascer de novo. A gente pensa que novo nascimento é para bandido. Padre tem que nascer de novo, pastor precisa nascer de novo. Todo mundo precisa nascer de novo. Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E eu virei o irmão dela na frente com aquela colostomia, aquela coisa, bolsa, colostomia, e eu virei e falei assim, hoje foi a senhora, amanhã pode ser você. Ele fez assim. Eu falei, ou eu. Aí falei aquela frase velha e conhecida minha, que é de um pastor anônimo, quem somos nós? Uma encomenda que a parteira enviou para o coveiro e um dia essa encomenda vai chegar. Quem é Maurício Torres? Uma encomenda. Quando eu nasci, a parteira gritou para o coveiro, mais um. Aguenta que ele chega aí. Estou com 46, vou fazer 46, não cheguei ainda, mas tenho certeza, eu vou chegar. Mas tem outra certeza. Quando eu chegar, eu sei em quem tenho crido, e eu sei para onde que eu vou. Mas como é que você tem essa certeza da salvação? Das 6 peças da armadura do cristão, uma é o capacete da salvação. O capacete não tem nada a ver com proteção de mente. O dardo inflamado do maligno. O dardo inflamado do maligno é o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O capacete da salvação, o significado espiritual é a certeza da salvação. A confiança, você sabe que vai ser salvo. Então, se você não tem certeza, Deus... Eu preciso desse capacete da salvação para ter essa convicção no meu coração. E quando você tem essa convicção, você zomba da morte, você ri da morte, você brinca com a morte, e você fala da morte para o outro, Você fala assim, rapaz, dá até vontade de morrer quando você fala. Porque o negócio, Paulo diz, olha, o meu viver é Cristo e morrer é lucro.
E olha, eu estou num aperto danado, que a minha vontade é de ir para o Senhor. Mas, por amor de vocês, se eu puder ficar vivo, puder testemunhar e puder pregar, então que eu fique. Mas a minha vontade é de estar com o Senhor, que é infinitamente melhor. O Dr. Martin Lloyd Jones, quando estava velhinho, com câncer, morrendo, ele reuniu a família e falou, gente, para de orar para Deus me curar. Eu quero ir para a casa do Pai. Já fiz a minha missão aqui e deixa eu ir embora. Porque a gente não quer largado. Deixa, filho, deixa aí. Daqui a pouco você vai também e se encontra com ele lá. Então, Deus salva as pessoas por sua graça, pela obra redentora de seu Filho, e não pelos nossos métodos e fórmulas idiotas. Então, os perdidos são de Deus. Eu tenho que ir, mas eu tenho que ir quando eu sou mandado aí pelo Senhor, e Ele vai salvar. Essa irmã tentou falar com a mãe, tentou e nunca conseguiu. Falei, descanse e ore e peça a Deus. Ele vai mandar uma mula lá. Mandou. E eu saí daquele hospital com tanta convicção no meu coração, mas eu fiquei chocado com o que Deus disse. Eu tive que entubar, porque tem gente que às vezes Deus precisa ir para uma... É aquela frase que eu não gosto muito dela, ela não é bíblica, mas quando não vem pelo amor, vem pela dor. Se é pelo amor, se é pela dor, não quero saber. Eu só quero saber que você tem que vir. Se eu tenho um descanso no meu coração, mas olha, profundo, é a salvação da minha família. Porque temos uma promessa, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ah, mas o meu filho desbanhou para lá, meu filho desbanhou para lá, e entrou para a filosofia, e calma que Deus traz. Às vezes, eu não queria que fosse pela dor. Ninguém quer que seja pela dor. Mas se for pela dor, louvado seja o nome do Senhor. Tem que voltar, tem que vir. E nós temos essa promessa na palavra, né? Então, o que encontramos em todos os sistemas religiosos de hoje? Vamos voltar ao boletim. Ou na grande maioria, existe sempre o elemento de orgulho e de satisfação própria. No entanto, o que encontramos nessa passagem de Romanos 12:3? Na vida do cristão, tudo é oriundo da graça divina. Qualquer jactância ou aparência de satisfação ou promoção própria, por menor que seja, é uma negação da nossa posição como cristãos. Eu coloquei aqui duas vezes, então preciso voltar. Na vida cristã, tudo é oriundo da graça divina. Ponto. Qualquer jactância ou aparência de satisfação ou promoção própria, por menor que seja, é uma negação da nossa posição como cristãos. Você já ouviu de grupos aí fora que dizem assim: se você não fizer assim, 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 você vai perder a salvação? Se você não fizer assado, você pode perder a salvação? Aí eu pergunto para vocês o seguinte: nós temos alguma participação na nossa salvação? Nós não temos participação nenhuma na nossa salvação. Ontem o pastor Alexandre disse lá no acampamento de homens, Lázaro morto. E Jesus está passando lá. Aí Lázaro morto grita: Psiu. Jesus, Nazaré, estou morto aqui. Ressuscita eu, por favor. Está morto. Ele precisou que o Senhor fosse lá e o ressuscitasse. Então nós não temos participação nenhuma na nossa salvação. Por coincidência, o boletim do Vem hoje está falando da graça. E ele diz aqui, ó,
Novo nascimento não é uma resposta humana ao propósito divino, mas um milagre. Olha só, novo nascimento não é uma mera resposta humana ao propósito divino, mas um milagre da graça na vivificação de um morto espiritual. Antes de qualquer resposta de um escolhido ao chamado divino, ele precisa ser vivificado pelo poder da palavra. O salmista diz: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Você precisa ouvir a palavra. Paulo vai dizer assim lá para os Efésios: é nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E aí eu quero ver como é que perde a salvação. Se é pela graça, se é Deus que me vivifica, eu quero ver como é que eu perco a salvação. Se é pela graça e pela misericórdia dele, Paulo em Romanos ele vai dizer que porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Sabe o que é irrevogável? Sem volta, sem arrependimento. Tem uma versão que diz assim: Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Agora sim é o texto que eu queria ler lá em cima de João 10, 27 e 28, quando Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Presta atenção. Jesus dá o quê? A vida eterna. A vida eterna acaba quando? Nunca. Eu lhes dou a vida eterna, porque é graça. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Aí para arrebentar ele fala assim: e eu e o Pai somos um. Como é que você vai perder uma salvação dessa? Mas você encontra aí grupos aí fora dizendo: não, se você fizer isso, se você fizer assado, você perde a tua salvação. Para com isso, meu irmão. Para com isso, que salvação é dom de Deus, é graça de Deus. Aí o texto vai dizer: novamente pegaram em pedra os judeus para lhe atirar. Porque vai falar de certeza, vai falar de graça, o nego vai jogar pedra no você. Eu estou com medo aqui de ser apedrejado ali fora quando sair. Vou sair correndo que eu tenho que ir lá para o acampamento. Porque se você está falando da graça, se eu estou falando da graça e o cacete não está comendo, tem alguma coisa errada na nossa fala. Jesus disse: se chamaram a mim de Beelzebul, de chefe dos demônios, quanto mais aos meus domésticos da fé. Então, quando você falar da graça, quando eu falar da graça, o negócio vai comer. Porque a graça mexe com o meritoso. A graça mexe com aquele que faz, e ele acha que porque ele está fazendo, ele vai ser salvo. Mas nós vamos ver aqui que é tudo pela graça. A vida cristã é consequência direta da graça que nos é dada. Pela graça que me foi dada. E Paulo repete: segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha lá, escutou? Segundo a medida, parece que ele vai repetir a mesma coisa. Ele fala: pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, não pense de si mesmo, além do que convém. Ó, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, é tudo pela graça e pela fé. O cristianismo introduziu algo realmente novo neste mundo, a humildade. Quanto mais conhecimento de Deus Paulo tem, mais ele reconhece sua pequenez e dependência do Senhor. Enquanto isso, o mundo diz: crê em si mesmo, confie em si mesmo, você pode. Tudo isso é uma grande promoção do ego, e o cristianismo diz exatamente o contrário. A humildade e a modéstia eram consideradas como fraqueza naquela época, e esse tipo de pensamento não mudou nos dias atuais. E digo mais: esse tipo de pensamento acontece dentro das igrejas evangélicas. Porque ser injuriado e ficar quieto
Bíblia diz que quando você for injuriado é para você calar-se. Ser injuriado e ficar quieto é loucura. Andar a segunda milha hoje é loucura. Dar a outra face é muito humilhante. Mas é isso que o nosso Senhor nos orienta a fazer. Só que Ele orienta e capacita. Vai tentar você, por você mesmo, fazer isso. Quando eu li esse texto de Mateus numa clínica de recuperação há 10 anos atrás, o moço virou para mim e disse, desse jeito que o senhor está falando, o senhor me leva lá no hemocentro e manda tirar o meu sangue e manda botar sangue de barata na minha veia. Porque para fazer isso tem que ter sangue de barata. Eu falei, não, senhor. Para fazer isso, você tem que ter a vida de Cristo dentro de você. Porque só Ele teve capacidade para fazer isso. Só Ele. Por isso que Ele vai dizer, tende em vós o mesmo pensamento, despreendimento que houve em Cristo, que sendo Ele esvaziou-se, tomou a forma de servo e foi, tende em vós. Então, Ele manda, mas Ele capacita. O que vemos Paulo nos ensinando na introdução, que ele está na introdução aqui do capítulo 2 de Romanos, a necessidade da humildade, que foi introduzida pela pessoa de nosso Salvador, Jesus Cristo. Paulo começou a falar dela logo no início dessa carta. Vamos ler Romanos 1, 5 e 6 e Romanos 3, 27 e 28. Por intermédio de quem viemos a receber a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios, cujo número sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Presta atenção, é aqui início da carta de Paulo aos Romanos. Ele fala, por intermédio de quem viemos a receber a graça e o apostolado. Não é o apostolado e a graça. Primeiro é a graça. Então ele recebeu a graça e o apostolado, por amor do nome dele, para obediência por fé, entre todos os gentios. Ele fala, cujo número também sois vós chamados para serdes de Jesus Cristo. E eu quero que vocês sejam pessoas de Jesus Cristo. Eu não quero que vocês sejam pessoas da Igreja Batista. E nem de qualquer outra denominação, mas de Jesus Cristo. Porque religião, meu irmão. E aí o 3, 27 e 28. Onde, pois, está a jactância? Foi de todo excluída? Por qual lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Onde está a jactância? O que é jactância? Arrogância. O que é jactância? Essa coisa. Então ele está perguntando aqui, onde está a jactância? Foi toda excluída. Por qual lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seja, se você está achando, se você está pensando, minha filha está batendo no relógio ali. Se você está achando, se você está pensando que você é salvo ou será salvo pelas obras da lei, você está redondamente enganado. Redondamente enganado. Não há lugar para jactância em parte alguma na vida cristã. Em toda a argumentação do apóstolo, observamos que o homem nunca poderá tornar-se cristão pelo que é ou pelo que faz, mas sim pelo que Cristo fez na cruz. E o que ele fez na cruz? Vamos ler esse texto que é conhecido demais por você. Às vezes você já está até enjoado de tanto ouvir ele, Gálatas 2, 19 e 20, mas quem sabe vai ser hoje, oxalá fosse hoje o dia que o Espírito vai revelar ele para você. Então vamos ler mais uma vez. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé de Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Toda essa salvação é pela graça e toda essa salvação é pela graça mediante a fé. É pela graça mediante a fé.
Então ele diz, eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é novo nascimento. Saiu eu e entra Cristo. E aí? Aí o Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Você fala, aí, eu tenho que ter fé. Aí ele fala, isto que é a fé não vem de você, é graça de Deus. Dom é graça. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas por que a Bíblia fala tanto da graça? Para ver que, para humilhar você e para me humilhar. Para nos humilhar. Nós vamos ver aqui no final aquele cântico. Que eu lembrei dele. Quando terminar essa vida e lá no céu e chegar, haverá uma multidão de irmãos para me abraçar. E como, conta-nos, irmão, como venceu e chegou aqui. Ele fala, foi graça, superabundante graça. Foi graça, irmão, foi graça. E aí é graça. Não tem nada para você bater no peito e dizer, não, eu estou aqui porque eu. Para. Onde está a jactância? É tanta graça que eu tinha colocado assim, aí eles mudaram. É tamanha graça que não sobra espaço. Paulo vai repetindo essa questão no decorrer da sua carta. Vamos ler o Romanos 11:6. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Ele está referindo-se aqui à graça que veio ao seu encontro. Ele que outrora foi blasfemo, perseguidor, lá em 1 Timóteo ele vai dizer isso. Temos um homem que odiava Cristo, mas que de maneira estupenda e maravilhosa foi transformado. Qual a explicação para isso? A não ser a graça divina? Mais adiante, Paulo vai dizer em Romanos 15:15, entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi dada, outorgada por Deus. Ele começa falando e ele termina, quase terminando Romanos aqui, ele fala, olha, eu escrevi e eu quero trazer de novo à memória de vocês, que por causa da graça que me foi dada e outorgada por Deus. É a graça. É a graça. Não tem jeito. Vemos aqui de forma bem definida a graça do apostolado, a graça particular que foi dada a Paulo para habilitá-lo a exercer as suas funções como apóstolo aos gentios. Temos um outro excelente exemplo disso na igreja de Corinto. Os cristãos estavam inclinados a se dividir em facções. Uns diziam, sou de Paulo, outros diziam, sou de Apolo, um terceiro grupo dizia, nós somos de Cefas, enquanto isso, um quarto grupo dizia, nós somos de Cristo. Vamos ler 1 Coríntios 3, de 4 a 10. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servo por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifícios de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Parece que Paulo não cansa de falar disso. Ele não cansa de falar da graça. Tem gente que acha que lá no céu vai ter separação. Aqui é o grupo do fulano de tal, ali é o grupo do ciclano de tal, e lá parece que vai ter repartições lá no céu. Porque às vezes eu creio numa coisa, você crê em outra. E aí eu bato com você e falo, agora estou de mal.
Oh, meu Deus. Tem misericórdia desse povo, tem misericórdia de mim. Podemos observar onde está o equilíbrio. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Ele não disse, eu sou o grande apóstolo Paulo e mestre, o grande implantador de igrejas. Quase no final da sua epístola, ele faz uma das mais emocionantes declarações dessa graça. 1 Coríntios 15, 9 e 10. Porque eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça do Pai eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Nessa passagem de 1 Coríntios, como de Romanos 12, 3, Paulo está defendendo o mesmo ensino, continuando a falar sobre a graça que lhe foi dada, como também aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou por sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detens, não consultei carne e sangue. Olha só. Quando, porém, ao que me separou de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Você tem dúvida que na vida cristã e na salvação tem algum esforço teu? Ou é tudo patrocinado pela graça? Esse cântico, quando terminar, eu não vou cantar, que da outra vez que eu cantei, fui chamado para o coral. Então eu vou ler. Quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão a uma só voz, voltados para mim, conta-nos, irmão, como você venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei que Jesus que me salvou, e por este redimido o pecador a si mesmo se entregou. Aí vem, foi graça, graça, superabundante graça, foi graça, graça, preciosa e doce graça, foi graça, irmão. Eu vos digo que foi assim, foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E no final do boletim do pastor Glenn aqui, ele está dizendo assim, tudo isso depende da ação da graça plena. Antes de qualquer reação da nossa parte, embora seja imprescindível a nossa resposta. Isso é verdade. A graça está aí, mas tem que ter uma resposta sua. Tem que ter o querer. Mas é tudo pela graça. A maravilhosa graça não só nos chama, como também nos equipa e capacita, educando-nos a viver no presente século de maneira sensata, justa e piedosa, refletindo uns aos outros esse dom dado por Deus, pela graça que nos foi dada. Tomemos também posse dessa grandiosa verdade. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele sejam dadas toda glória, honra e louvor para todo sempre. Amém. Então, meus irmãos, a minha oração é a que eu escrevi aqui no final, que toda honra, toda glória e louvor sejam dadas somente a Ele e que nós possamos descansar nessa graça. A minha oração é que o Espírito Santo testifique isso no seu coração para a glória de Deus Pai. Amém? Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.